Olá, sou a doutora Raquel Lazzarini e a videoaula de hoje será a continuação de biossegurança. Mas antes eu vou dar uma recapitulada no que foi dito. Biossegurança é um conjunto de ações que tem como objetivo dar proteção e segurança ao paciente, ao profissional e toda a sua equipe. E quais são esses conjuntos de ações? Higienização das mãos, muito bem feitas com água e sabão, o uso correto de EPIs, que é o gorro, o óculos de proteção, a máscara, o avental ou jaleco, luvas de procedimento ou cirúrgica, depende do procedimento que vai ser feito na boca do paciente, o sapato fechado, o propé e agora a gente está usando também o protetor facial. Tem alguns dentistas que usam o protetor auricular, não é obrigatório, mas também é uma biossegurança. Além disso, tem a esterilização dos instrumentais. Como é que ela é feita? Primeiro você pega a aquisição do instrumental, você leva esse instrumental para a área suja. É um fluxo unidirecional. O que é isso? Ele vai da área suja para a área limpa, para depois a área estéril. Não pode pegar o material que está esterilizado e passar para a área suja. Por quê? Porque ele vai se contaminar. Então, é um fluxo unidirecional. Então, você vai pegar o material, vai fazer uma pré-lavagem, depois uma lavagem com detergente enzimático, não pode ser detergente comum. Vai fazer um enxágue desse material muito bem feito, com água corrente, para não ficar manchas. Vai enxaguar, vai secar e depois vai fazer uma inspeção visual para ver se ficou algum material preso nesse instrumental, ou algum produto, ou até mesmo sangue. Se tiver, vai ter que reiniciar, refazer o ciclo, tá? Iniciando pela pré-lavagem. Caso a inspeção esteja toda ok, você vai fazer a embalagem desse material, que pode ser ou com um envelope, que ele já vem pronto, já vem com um lacre que protege a cola. Você vai tirar esse lacre e fechar, ou você vai usar um rolo de papel grau cirúrgico, que você vai ter que usar uma seladora, porque aí o que acontece? Você vai ter que cortar esse papel no tamanho que for necessário e depois selar esse papel para que ele possa virar uma embalagem, para que você coloque dentro da autoclave, onde vai ocorrer o ciclo da esterilização. Depois de esterilizado, esse material embalado, ele depois esterilizado e frio, que é o ideal que ele seja frio, ele vai ser armazenado, colocado dentro de um armário. Para esse transporte é necessário que leve em cima de uma bandeja, para que não corra o risco desse material cair durante o transporte. Caso ele caia, ele vai ter que refazer todo o ciclo de esterilização, tá? Outra coisa importante, essa embalagem, o papel grau cirúrgico, ela é descartável, não pode ser reutilizada. Então, a aula de hoje eu vou iniciar falando sobre a validação do processo de esterilização. O que é isso? É para saber se, nada mais é para saber se houve mesmo a esterilização desse material, se esse material está apto a ser utilizado no paciente. E como é que a gente faz isso? Através dos indicadores físicos, químicos e biológicos. Então, o controle da esterilização envolve todos os métodos de monitoramento química, física e biológica, requerendo documentação sistemática de sua aplicação, tanto para assegurar a eficácia da esterilização utilizada no serviço, quanto para documentar as etapas do processo. Então, tudo tem que ser anotado direitinho para que a gente tenha certeza que aquele ciclo foi bem feito e que a esterilização foi bem feita. Então, a monitoração compreende nas etapas físicas, que é feita na autoclave pelo operador, por quem vai utilizar a autoclave.
no consultório, ASB. Então, a monitoração em autoclaves é realizada no consultório pelo operador. E o que é essa monitoração física, né? Como é que a gente faz isso? A gente faz através da tempo e temperatura e pressão da autoclave. E quem nos dá isso? O manual. O manual que mostra até quanto tempo de temperatura e pressão ele vai atingir. Então, a gente tem que seguir esse tempo e a temperatura que é dada pelo manual, tá? Pelo fabricante. Então, a temperatura e pressão de acordo com o ciclo, modelo e manual de instruções que acompanha a cada equipamento. Então, a monitoração física ela é feita na autoclave pelo operador, no caso do consultório, pela ASB. Tá? E aí que a gente vai observar o tempo e a temperatura e a pressão dessa autoclave. Como é que a gente faz isso? Através do manual. O manual vai nos mostrar como é que é feito isso, até que temperatura ela tem que chegar e o tempo que ela tem que chegar, tudo isso o manual nos mostra. Então a gente tem que seguir detalhadamente isso. E caso isso não ocorra, que tenha algum erro, a gente tem que chamar assistência técnica, sinal que não está funcionando direito, do jeito que deveria. Então, para cada ciclo, o registro deve conter os seguintes dados: a data, o dia que foi feito, a identificação do esterilizador, é o nome da autoclave, quantos litros ela tem, todo especificadinho, a identificação do ciclo, se foi o primeiro ciclo da manhã, se foi o segundo da manhã, se foi o primeiro da tarde, se foi o segundo da tarde, a identificação do operador e a assinatura. Significa que se é uma ESB só que trabalha no consultório, não tem problema, mas se são uma clínica que tem mais de uma ASB ou tem uma TSB que também pode fazer, ou se é no hospital que tem vários operadores, tem que ter assinatura. Porque se ocorrer algum problema durante essa esterilização, fica a culpa do responsável, do operador que foi feito. Então, cabe a ele a culpa disso. Então, tem que ter assinatura se tiver mais de uma ASB, é muito importante. O horário do início do ciclo, quando realmente o ciclo iniciou. A pressão da câmera durante todo o ciclo, quer dizer, a pressão, isso aí quem vai mostrar é a autoclave, a temperatura da câmera também que ele atingiu durante todo o ciclo e a duração dos parâmetros críticos de todo o processo. Então, tem que ter isso tudo anotado direitinho, dia a dia, 2 ou 3 vezes ao dia, depende da movimentação do consultório, tem que fazer sempre. Então, os indicadores físicos faz a monitoração e o registro dos vários processos, incluindo tempo e temperatura, umidade, concentração do esterilizante gasoso. Então, aqui eu coloquei para vocês essa foto, que como é que a gente faz isso? Na autoclave, é na porta que mostra esse controle, tá? Então, você vai observar na porta todo esse tempo, pressão direitinho. Tem uns que são digitais, os mais modernos, e tem outro que é tipo um reloginho, o ponteiro vai até onde a temperatura tem que chegar e dali você controla o tempo com o relógio, quanto tempo tem que ficar ali naquela temperatura máxima, tá? Então, monitoração química, ela é realizada, gente, com umas fitas. Elas são, a gente chama zebradas porque elas têm os riscos, tá? E ela é colocada dentro do papel da embalagem, papel grau cirúrgico. Então, elas não dão resultado se houve esterilização, elas só mostram realmente se teve um processo atingido de vapor dentro daquela autoclavação ali. Tá? Então, os indicadores apresentam resultados tanto na esterilização por processos físicos como processos químicos. Esses indicadores evidenciam se um determinado parâmetro do processo foi atingido ou não, porém não revelam se ocorreu esterilização, eles não mostram isso. Tá? Essas fitas elas são utilizadas na detecção de falhas no equipamento com relação à penetração do calor, do vapor do calor, em estudos ou autoclaves, além de ajudar na identificação dos pacotes que foram esterilizados. Por quê?
Por que está falando isso? Porque às vezes você coloca, que é um erro, não deve, mas coloca muito pacote. Então tem uns pacotes que o vapor consegue penetrar, tem outros não. Então o indicador, a monitoração química, o indicador químico é bom por causa disso. Porque se um ficou escuro, é sinal que teve penetração de calor, de vapor, calor. E se outros não, então isso foi erro na hora de colocação dos envelopes ali, da embalagem, do pacote. Então eles mostram isso, tá? Deve ser sempre associados aos testes biológicos, pois isoladamente não garante a esterilização. Os indicadores externos são fitas autoadesivas, utilizadas basicamente para diferenciar os pacotes não processados dos processados, foi o que já foi falado. Então, eles são divididos em classe 1, 2, 4, 5 e 6. 1 de passagem são esses que estão aqui do lado direito, tá? São fitas zebradas que indicam se um determinado pacote passou pelo processo. Não garante, como eu já falei, a esterilização. Devem ser utilizados em todos os pacotes externamente. E contém um substrato que reage com a determinada temperatura e tem como função de diferenciar a carga processada dos não processados. Então, a finalidade única é essa, mostrar se um pacote foi processado ou não. Esterilização, ele não garante esterilização. Classe 2 é utilizado também a mesma coisa, para medir a eficácia do sistema a vácuo da autoclave. Preconiza o uso diário no primeiro ciclo do dia. Deve ser realizado com a câmara pré-aquecida e vazia, quer dizer, não coloca instrumental nenhuma, só essa fita, tá? E aí vai mostrar se o vapor está funcionando ou não. É como se fosse uma manutenção. O classe 4 existem indicadores químicos multiparamétricos que devem ser usados em cada pacote. Mostra se houve penetração de calor e vapor, mas não garante a esterilização também. Devem ser colocados no centro dos pacotes, objetivando monitorar a presença de vapor neste ponto. O classe 5, esse ele já usa internamente. Indicado para a utilização de pacotes serão esterilizados a vapor em um parâmetro determinado mundialmente. Tem boa confiabilidade, porém em alguns modelos, se a temperatura for acima de 140, o indicador aprova o ciclo independente da presença de vapor ou não. Então, se for uma temperatura acima, ele mostra que houve o parâmetro, mas a gente não tem certeza se teve presença de vapor, então tem que tomar cuidado, o que é uma limitação desse. E o classe 6 é um indicador emulador, responde a todos os parâmetros do processo. Na realidade, o tipo de indicador deve ser escolhido com base naquilo, que seria o que? O produto para a saúde ou ciclo de esterilização que o profissional quer monitorar. Então, qual é a diferença entre um integrador e um emulador? O integrador, ele segue todos os parâmetros de tempo, temperatura e qualidade de vapor, dentro de um intervalo de tempo, dentro do intervalo do ciclo que ocorre dentro da autoclave, tá? E deve ser colocados no interior de cada pacote no local de maior dificuldade de penetração. Geralmente é na drenagem ali, onde fica um caninho, tá? E os emuladores são indicadores que só vão verificar a eficácia do processo quando já tiver atingido 95% do ciclo. Então, a validação do processo de esterilização dos indicadores, agora a gente vai falar dos indicadores biológicos. Os indicadores biológicos utilizam um grande número de esporos. Esporos nada mais é que um protetor, como se fosse uma membrana da bactéria. Então ela protege aquilo ali, para assegurar a eficácia da esterilização. Os esporos são utilizados para serem mais resistentes. São tiras dentro de um envelope ou de uma ampola.
As bactérias podem permanecer vivas na forma de esporos durante anos, se mantidos a uma temperatura usual e em seu estado seco. Entretanto, então ela fica paradinha ali, sem se produzir, sem se reproduzir, tá? No estado seco, em temperatura usual. Agora, se ela entrar num ambiente que se torna favorável para o crescimento, ela se multiplica também. Esses indicadores biológicos são composições estabelecidas à parte de esporos bacterianos, normalmente armazenados em ampolas. Então, qual o objetivo disso? O objetivo do indicador biológico é demonstrar se o processo de esterilização foi alcançado nas condições do pacote teste. Então, o que a gente vai fazer? O indicador biológico, como ele é colocado na ampola, a gente vai colocar esse indicador biológico dentro da autoclave, junto com o material, para saber se ele vai formar esporos ou não. Então, ele vai fazer isso, interpretando se teve alcance e mostrando se houve esterilização. Os resultados positivos ou negativos podem ser obtidos do mau posicionamento das ampolas dentro do pacote, de conservação inadequada, não se observando as condições de umidade e temperatura recomendadas pelo fabricante, incorreção na incubação, pelo número de ampolas usadas no teste ao se monitorarem os autoclaves. Então, se não alcançou, por que não alcançou? Aí a gente vai saber, os negativos, como falou, ou a gente colocou a ampola mal posicionada dentro dos pacotes, ou colocou numa conservação inadequada, ou ele foi guardado, essas ampolas, num lugar que não deveria, não foi observada o tempo e a umidade, que é o monitoramento físico pelo fabricante, a incorreção na incubação, porque a gente vai colocar essas ampolas depois dentro de uma incubadora. E aí, se houve isso, também pode não mostrar dano negativo, não necessariamente, né, que foi um erro na hora da incubação, e pelo número de ampolas usadas no teste ao se monitorarem as autoclaves. Dependendo do tamanho da autoclave, tem que ser colocado mais ampolas. Então, o modo de usar. Você vai colocar, anote na etiqueta do tubo a data, o número da autoclave e do ciclo. Então, na ampola tem uma etiquetinha, a gente vai colocar isso tudo, vai colocar essa ampola dentro de um pacote grau cirúrgico, tá? Com campos de algodão, posicione no centro ou embale em papel grau cirúrgico. O ideal é você embalar, eu acho que fica melhor, tá? Você vai posicionar o pacote com indicador biológico junto com uma carga a esterilizar no ponto mais crítico, que geralmente é no dreno, como já foi falado. Inicie o ciclo padronizado para esterilização de artigos, como se fosse esterilizar artigos, e finalizando o ciclo, retire o pacote. Você vai retirar o pacote, vai deixar esfriá-lo e vai colocar numa incubadora, onde a gente vai ver se vai crescer ou não as bactérias ali. Então, o modo de usar. Tá? Então, os pacotes contendo os indicadores devem ser colocados em locais onde o agente esterilizante chega com maior dificuldade. A porta junto ao dreno, meio da câmara, mas assim, o dreno é o de maior dificuldade. Tal procedimento deve ser realizado o quê? Semanalmente. Para a autoclave, utiliza-se o geobacilo esporulado, isso é uma bactéria, tá? Tá dentro dessas ampolas. Estão disponíveis em 2 sistemas autocontidos, que é a segunda geração ou a terceira geração. A segunda geração, o resultado demora mais, demora 48 horas para sair o resultado. A terceira geração, 3 horas. Para esses sistemas existem 2 estufas incubadoras próprias, tá? Tem incubadoras próprias para isso. Então aqui, gente, vou mostrar para vocês mais ou menos. Eu sei que a foto não ficou muito legal, mas assim, eu não consegui nenhum... E assim, falando, acho que vendo a gente entende mais do que só falando, né? O visual mostra legal o que é.
Então aqui, como é que você vai fazer? Você vai pegar 2 ampolas, 2 indicadores biológicos, sempre do mesmo lote, vem geralmente numa caixinha, tá? Então você vai pegar 2 do mesmo lote e não deixe as ampolas caírem nem nada, tá? Evite qualquer queda. Você ligue a sua mini incubadora, que é essa aí, que está junto com as ampolas. Ali é a marca, tá, gente? Tem várias marcas, mas eu só consegui dessa marca, desse fabricante, mas tem várias. Você vai ligar na rede elétrica e deverá permanecer ligada durante toda a incubação, tá? Então, primeira coisa, você vai colocar e vai ligar a incubadora, a mini incubadorazinha. Enquanto ela está ligada, você vai colocar o papel, o ampola teste, junto, pode botar com material, pode botar sozinha e vai fazer uma autoclavagem. Aí vai fechar a autoclave, vai realizar todo o ciclo de esterilização, realiza o ciclo completo. Então a gente espera esfriar mais ou menos por 15 minutos, tá? A embalagem, você tira a ampola teste dentro da embalagem e você vai colocar essa ampola teste dentro da incubadora. Mas antes disso, você vai ter que dar uma quebrada nessa ampola. Isso é difícil falar para vocês como é que faz assim, aqui porque eu não tenho nenhuma ampola em mãos. Mas tem umas ampolas que você dá tipo uma quebradinha entre a tampa dela, ela dá uma quebradinha para quê? Para descer todo o material ali de dentro, tá? E faz a mesma coisa com a ampola indicadora, que é a ampola controle que a gente chama, tá? Vai fazer a mesma quebradinha e vai colocar na incubadora que já estava ligada desde o início do ciclo. E isso resultará a quebra da ampola interna do vidro, liberando o meio de cultura. Então, o meio de cultura vai entrar em contato com os esporos, tá? Mas aí é uma coisa, tem que tomar cuidado para não abrir, não tirar a tampa na hora de for quebrar. Tem que ter um certo cuidado. Mas no fabricante, no manualzinho, eles mostram direitinho como é que faz, não é nada complicado, tá? Então, vocês dão uma quebradinha para esse esporo entrar em contato com o meio. Você vai faz isso nas duas, na teste e na controle. A controle não foi para a autoclave, a controle você vai colocar junto na incubadora, tá? A incubadora, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a leitura do crescimento bacteriano em ampolas indicadoras biológicas, autocontidas através da leitura da presença de micro-organismo vivo ou da ausência micro-organismo morto, de fluorescência no interior da ampola do indicador biológico. O indicador biológico detecta a presença de um geobacilo mediante a detecção da atividade da enzima presente no micro-organismo. Lembra que foi falado que se o micro-organismo num ambiente propício ele se reproduz, ele cresce? Então, é isso aí que a incubadora vai fazer. Ela é como se fosse um ambiente favorável para esse surgimento. Então, a presença da enzima é detectada através da decomposição da enzima, da decomposição enzimática do substrato não fluorescente, e isso produz fluorescência. A presença da fluorescência indica falha no processo de esterilização a vapor. Eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. Então, o indicador controle não vai para a autoclave, ele também é ativado, como quebrando. O resultado é que o controle mude de cor, de roxo para amarelo. Aqui, ó, como realizar o teste. Lá, segure a ampola, conforme foi mostrado, dê um peteleco na parte inferior, de modo a deslocar a região. Às vezes com peteleco não dá, você tem que dar uma quebradinha mesmo. Vai colocar as duas ampolas, tanto a teste quanto a controle, dentro da incubadora, tá? Vai por 24 ou 48 horas, dependendo do indicador utilizado. Tá? Para os indicadores de 24 horas, faça a leitura inicial com 8 horas, aí você vai ter que fazer um controle.
Passou 8 horas, você vai dar uma olhada, passou 12 horas, você vai dar uma outra olhada e a final com 24 horas. Para indicadores de 48 horas, faça leituras com 24, 36 e o final com 48 horas. Caso a ampola teste apresente cor amarela, em algum momento interdite a autoclave e recolha todos os pacotes. O que significa isso? Que quando a gente faz o teste de esterilização, se vocês observarem nessa foto agora, tem 4 ampolinhas, elas são roxas, né? O líquido é roxo, o que está dentro é roxo. Então, antes de entrar na autoclave, as duas têm a mesma cor. O teste e o de controle tem a mesma cor. Quando sai da autoclave, ela continua com a mesma cor. Ela só vai mudar ou não depois que ela estiver incubada lá para as 24 ou 48 horas, depende de qual que você vai ter, né? De qual você vai usar. Então, passou as 24 horas, a que foi para a autoclave, ela tem que continuar roxa. É sinal que não teve formação, crescimento de bactéria ali dentro. E a não controle, que não foi esterilizada, ela vai mudar de cor, ela vai ficar amarela. Então, vamos dizer que a teste também ficou amarela, sinal que a autoclave está com problema. Tem que ligar para assistência técnica, tá? Ela não muda de cor. Então, observe que o rótulo indicador químico da ampola teste muda de azul para cinza escuro depois da esterilização. O que muda, gente, é o papelzinho. Tá vendo que tem um invólucro em volta da ampola? Ele muda de cor, sinal que ele foi esterilizado. Ele foi de cinza, é porque a foto tá ruim, tá? Mas ele é um cinza mais claro, um azulinho, passa para mais escuro. Mas o líquido que está dentro da ampola não pode mudar de cor. Então, ó, quando o teste é aprovado, teste roxo, então o que foi para a autoclave foi roxo e o controle foi amarelo. Resultado esperado é que o cor do meio de cultura da ampola teste permaneça roxo e que o meio de cultura da ampola controle mude para amarelo. Isso indica que a ampola teste, os micro-organismos foram incapazes de se reproduzir. Então, deduz-se que a esterilização está efetiva. Foi feita a esterilização do material. Quando os dois saem amarelos, o meio de cultura presente nas ampolas testes e o controle ficarem amarelos após a incubação, indica que houve crescimento. Então, isso pode ser devido à necessidade de manutenção da autoclave ou foi um excesso de material também. Não pode botar material demais. Por quê? Porque o vapor não consegue passar entre todos os envelopes. Então, impede a circulação do vapor. E teste reprovado. Quando o meio de cultura, as ampolas testes permaneçam roxas, as duas roxas, indica que não houve crescimento bacteriano. Então, a gente tem que verificar o quê? Se as ampolas testes, tá? Se as duas estão na validade, tá? Ou se tem algum problema na incubadora. Então, assim, as duas não podem ficar da mesma cor. E aí, como é que a gente fez? Então, tudo certinho. A teste fez roxa, ficou roxa e a de controle ficou amarela. E o que a gente vai fazer? A gente vai tirar as etiquetinhas das ampolas, tá? E vai colocar quando a gente compra esse indicador biológico, vem também, tipo umas outras, uma etiqueta também que você vai colocar a etiquetinha da teste e a etiquetinha do controle, vai datar, mostrar que deu o resultado da esterilização. E você não guarda as ampolas, tá? Você guarda só as etiquetas. E as ampolas, elas podem ser jogadas em lixo comum. Tá? Você descarta as ampolas, controle e teste. Tá? Envolva em algodão crepe. Para descartar a ampola controle ou teste com crescimento positivo, você tem que esterilizar antes. Tá? Esteriliza e depois faz o descarte
em lixo comum junto com a ampola teste negativa. E aí essa documentação, gente, essas etiquetinhas, ela é válida por 5 anos, então você tem que guardar direitinho num caderninho, porque se a vigilância sanitária chegar ao consultório, ela vai exigir esses testes, então tem que estar tudo muito organizado, datado, assinado. Não pode ser feito de qualquer jeito, isso é muito importante, tá? Porque tem multa, então é importante guardar isso muito bem guardado, arrumadinho, para não dar confusão posteriormente. Então lá, a foto também ficou ruim, mas assim, é mais ou menos isso, faz um fichário e coloca direitinho, tá? Tudo registrado. E aqui do lado direito são as ampolas, tá? Essa, vocês podem ver que tá lá, resultado 24 horas, tá? Vem escrito se é 24 ou 48 horas. E aí, essas etiquetinhas vocês vão tirar. Se você olhar bem, que a foto tá meio ruim, tem tipo uma tirinha mais rosinha debaixo do Clean Test, é ela que escurece, tá? Ela muda de cor. Isso tem que mudar de cor, não pode mudar, é o líquido que tem dentro. Possíveis falhas no processo de esterilização, tá? Falta de água no reservatório. Em geral, a autoclave cancela o ciclo, ela anula, tá? Mas outra coisa importante, gente, a quantidade de água, quem vai dizer que tem quanto de água a gente vai botar, quantos ml, não, é água destilada, não é água comum também, é o fabricante, vai estar no manual, se é 100, 200 ml, isso quem vai falar, então tem que ser a coisa certa para não dar problema durante a esterilização, senão tem que fazer tudo de novo. Presença de ar residual na câmara ou no interior do pacote. Confecção de pacotes densos e grandes. Embalagens inadequadas, composição do material para esterilização em autoclave. Então tem que saber que material que deve ser usado dentro da autoclave. Tempo insuficiente de exposição ao agente esterilizante. Manejo incorreto do equipamento. Obstrução interna, da válvula, da onde sai o dreno, cuidado, isso aí pode ocorrer até com, por exemplo, você autoclavou uma broca, mas não selou aquilo direito, aquela broca saiu do papel grau cirúrgico, porque na hora você bota água e o dreno puxa aquela água, então na hora pode puxar aquela broca, aquela lima e faz a obstrução. A saída do vapor por falta de limpeza diária também pode ser. Sobrecarga da autoclave. O abastecimento deve ser até 75% da capacidade da câmara da autoclave. Então, se botar demais. Obstrução dos orifícios internos, saída de vapor ou entrada de água da autoclave por falta de limpeza diária do equipamento. Falta de manutenção preventiva da autoclave. De vez em quando tem que ir um técnico para ver, para olhar, precisa mexer em alguma coisa, então tem que fazer manutenção preventiva. Escolha inadequada do ciclo de esterilização perante o material a ser esterilizado. Então, tem material que tem um ciclo, então tem que observar isso. Falha do equipamento, que pode ser observada pelo operador durante o ciclo, que através do quê? Da monitoração física. Ele não chegou até o tempo, até a temperatura que é indicada. Rompimento e perfuração das embalagens durante o abastecimento ou retirada dos materiais da autoclave. Então tem que tomar cuidado. Perfuração das embalagens, por quê? Porque é material que é pérfuro cortante. Não pode esquecer que a gente tem que enrolar no algodão ou enrolar numa gases, tá? Então tem que tomar cuidado. Retirada, se tiver muito quente, pode perfurar. Então tudo isso tem que ter cuidado. Atenção, a monitoração da esterilização tem finalidade de detectar as falhas na esterilização. Limpeza inadequada dos artigos e dos instrumentos não são detectados por indicadores da esterilização. Como é que a gente faz isso? Através da inspeção visual,
Ou a gente faz a olho nu, ou usa a lupa. A lupa é mais interessante porque a gente vê mais claramente, mas dependendo, a gente consegue ver a olho nu também, tá? Dependendo da capacitação pessoal, a inspeção visual criteriosa dos instrumentos, a presença de sujidade, matéria orgânica e óleos protege os micro-organismos e a ação esterilizante do vapor. Alguns monitores de limpeza já estão disponibilizados no mercado e são mais usuais para limpeza automatizada. Fique atento com o lançamento de produtos com essa finalidade. Tá? Tem sempre produto novo, gente. Então, realmente, a gente tem que ficar sempre olhando uma coisa que seja melhor, mais eficaz, que a gente não tenha problema futuro. Então, gente, para dar um final sobre isso, sobre a validação desses indicadores, tanto o indicador físico, biológico ou químicos, eles são usados para verificar se as autoclaves estão realizando todo o processo de esterilização corretamente. Tá? Esse, então, é a função desses indicadores. Então, qual é a diferença desses indicadores? O indicador físico, ele observa as condições de temperatura, pressão e tempo da autoclave, que é feito pelo próprio ASB. A química observa se o processo de esterilização teve retirada total de ar e a penetração do vapor. Tá? É o que o químico faz. E o biológico, para comprovar se no final do processo os micro-organismos que estavam envolvidos estão sobreviver ou não. Tá? E se a operação foi realizada com sucesso, os micro-organismos significam que foram mortos. Tá? Então, assim, cada um tem a sua função. Agora a gente vai falar sobre a desinfecção de superfícies. Então, desinfecção de superfície, o que é isso? Nada mais é que a prevenção de infecções através de técnicas, né, que a gente vai ver na superfície que a gente atende o paciente, que não é equipamento, né, na cadeira do dentista, na mesa auxiliar, na caneta de alta, na caneta de baixa, no refletor, na cuspideira. Então, o que a gente vai fazer para fazer a desinfecção dessas regiões? Então, a desinfecção é um processo que faz o quê? Elimina grande parcela de micro-organismos presentes na superfície dos nossos equipamentos. Tá? Geralmente é feito utilizando o quê? Cloro, hipoclorito, álcool 70%, ácido peracético. Então, e aí essas soluções elas são classificadas de alto, médio e baixo nível. A desinfecção de baixo nível. São extraídas as bactérias vegetativas, algum tipo de vírus e fungos. São consideradas uma técnica completa se não fosse por alguns esporos bacterianos que permanecem no equipamento. Então, a desinfecção de baixo nível, dependendo do esporo ou do vírus, ele não ajuda, ele não remove. Então, a desinfecção de baixo nível é feita com álcool etílico, isopropílico, quaternário de amônia, N-propílico e hipoclorito de sódio. O álcool 70% é um desinfetante de média ou baixa eficiência e contém álcool etílico e água deionizada, ou seja, uma solução aquosa de álcool. A quantidade de álcool pode ser avaliada segundo a fração volume ou fração em massa. O uso hospitalar do álcool etílico isopropílico, ele é bactericida, quer dizer, ele remove, tá? Alguns vírus, o álcool 70 consegue remover, tanto que a gente está usando muito para Covid, porque ele ajuda. Quando a gente teve a gripe influenza H1N1 há um tempo atrás, a gente usou também. Mas ele não destrói os esporos, que são bactérias, é diferente. Nível de desinfecção médio e baixo. Desvantagem, danifica a camada superficial de lentes, por exemplo, pode ser de óculos, de proteção, pode ser da lente do refletor, descolore a borracha ou plástico, quer dizer, com o tempo, o equipamento que é feito, a coloração dele vai ficando mais descolorida a cor. Pode lesar a córnea, porque ele é forte, então tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente passa o álcool 70
no óculos de proteção que a gente vai entregar ao paciente. Então a gente tem que limpar aquilo ali e esperar um pouco vaporizar aquele álcool 70 para a gente entregar para o paciente. Não é expuricida, tem atividade diminuída na presença de matéria orgânica. Evapora rapidamente, com diminuição da atividade microbiana em sangue seco, saliva e outras matérias orgânicas. E agora a gente vai falar sobre uma desinfecção de alto nível. Esse já a gente usa um outro tipo de material, que é o glutaraldeído, o cloro, o hipoclorito de sódio, solução de peróxido de hidrogênio, compostos clorados, ortoaldeído, ácido peracético e água superoxigenada. Nesse estágio de limpeza, somente esporos bacterianos e vírus, classificados como lentos, sobrevivem. Tá? Então, o hipoclorito, também usado como desinfetante, certamente usado para purificar água para uso de consumo humano. Ele é conhecido popularmente como água sanitária e é vendido como solução de 2 ou 0,5% de hipoclorito. Nível de desinfecção alto e intermediário, varia conforme a concentração e o tempo de exposição. Tá? Então, ele é bactericida, virucida, fungicida e tuberculocida. Destrói alguns esporos. A única desvantagem, ele é altamente corrosivo e a estocagem na solução de 8 ou 23 graus em recipientes plásticos, opacos, fechados e estabilidade de 1 mês. Tá? Então, o pH 0,8 ele tem que ficar no lugar fechado que não exponha sol, numa temperatura 23 graus Celsius, para ele manter o seu estado funcional. Ácido peracético é uma solução levemente amarelada com odor que remete a vinagre. Sua fórmula química é o CH3CO3H. É utilizado especialmente para desinfecção devido às suas propriedades esterilizantes, fungicidas, viricidas, bactericidas e esporocidas. Pode ser utilizado com grandes vantagens na desinfecção de artigos, efetivos contra esporos e bactérias e vírus, como o microbactéria da TBC, o vírus incluindo o HIV e o HBV. Puro ou diluído, não descolore nem mancha os tecidos e nem resseca, nem tira brilho. Isso é muito bom, porque a gente passa no nosso equipamento, passa na nossa cadeira e a cadeira mantém a cor, ela não vai desbotando, o que acontece com o álcool. O brilho do estofamento das cadeiras não danifica os artigos plásticos, PVC, silicone ou látex ou outros comumente desgastados pelo hipoclorito de sódio. Ele, além de tudo, ele ainda é biodegradável e dispensa tratamento de resíduos. Então, esse quadro mostra a desinfecção e o nível, né? Desinfecção de alto nível. A gente vai fazer o que? Mata micro-organismos de forma vegetativa e alguns esporos. Desinfecção de nível intermediário, bacilo da tuberculose, fungos. E desinfecção de baixo nível, bactérias vegetativas, vírus lipídicos, alguns vírus não lipídicos e alguns fungos. Então, dentro do consultório, gente, a gente usa todos esses tipos de desinfetantes, de soluções químicas. O ácido peracético, o álcool 70, o hipoclorito. Então, dentro do consultório vão ter todas essas soluções químicas e a gente vai usar de acordo com o que a gente precisa na hora e que não vai danificar nenhum material. Regras básicas para limpeza e desinfecção. A gente tem que usar o EPI, tá? Limpeza da área menos contaminada para mais contaminada, então a gente vai passando da área menos contaminada para a área mais contaminada, para a gente não correr riscos de levar nada para a área menos contaminada. A gente nunca varre um consultório, a gente sempre faz a gente chama de varredura úmida, que a gente usa um pano para limpar o consultório, nunca para poeira em momento nenhum. Tá? Limpar sempre em um único sentido, de cima para baixo, em linhas paralelas e nunca movimento de vai e vai. Então, se você vai varrer, fazer a varredura, então você vai sempre naquele sentido e nunca no vai e vem.
do banheiro, lavar por último o vaso sanitário, onde será desprezada toda a água suja contaminada. Todo material usado para limpeza, balde, panos, rolos, deverá ser limpos e guardado no local apropriado. Usar desinfetante após a limpeza, sempre que houver possibilidade de contaminação com matéria orgânica, a gente usa esses desinfetantes de alto nível. Até o médio serve. Então, regras básicas para a gente fazer a desinfecção. O avental, que geralmente é um avental impermeável, que não deixa passar água em cima do seu avental que você está usando. Então, é aquele tipo de avental de cozinheira que a gente coloca para proteger o corpo da gente. Usar em áreas críticas de limpeza de banheiro e coletas de resíduos e cozinha. Máscaras, óculos de proteção e luva de borracha, gente. A gente não usa luva de procedimento para fazer esse tipo de limpeza e desinfecção. A máscara não deve ser tocada com a mão enluvadas, isso é sempre, tá? Indicado para área de isolamento, recolhimento de resíduos, dissolução de produtos, vitrais de laboratórios, vidrarias de laboratórios. Protege contra respingos, o óculos, a luva e a máscara, tá? De sangue, secreções, produtos, evitar em vidrarias de laboratório, limpeza de parte, alta remoção de matéria orgânica em grande quantidade, então a gente sempre tem que se proteger. Botas de borracha, tá? Para for lá fazer uma lavagem em geral, geralmente isso a gente faz. As pessoas que fazem esse tipo de limpeza têm que usar a bota de borracha. Limpeza. Antes do procedimento de desinfecção, deve-se proceder à limpeza mecânica, que é o alvo em questão, que compreende a remoção da sujidade da matéria orgânica, que é o óleo, gordura, sangue ou pus, ou qualquer outro tipo de material, como cimento, resíduos aderidos à superfície. Então, isso aqui é material que a gente fez consumo, não usou no paciente. Então, a gente tem que fazer aquela limpeza mecânica, né, que é a pré-lavagem, a lavagem, e para depois continuar fazendo a desinfecção no material até a esterilização. Então, a gente chama as áreas no consultório de áreas críticas, semicríticas e as áreas não críticas. Então, as áreas semicríticas é o equipamento todo que a gente usa durante o atendimento ao paciente. Tá? Então, é o mocho, é a seringa tríplice, é o sugador, são as pontas que a gente usa no paciente, que é a alta rotação, baixa rotação, e a cadeira. Tem a mesa auxiliar também, tem o refletor. Então, isso são as áreas todas semicríticas que a gente vai fazer a limpeza, usando a desinfecção através daquelas soluções químicas. E as áreas não críticas é a sala de espera. Área além de 2 metros da cadeira odontológica passa a ser uma área não crítica, tá? O piso, parede, janela, teto e os armários. E agora a gente vai falar da desinfecção das tubulações. O que é isso? Tubulações são todos os artigos utilizados na prática da odontologia, talvez aquele que apresente a maior dificuldade para a gente de ser reprocessado adequadamente, seja a caneta de alta rotação, pois ela não se desmonta, tá? Para limpeza e esterilização. Então, há retrações de fluidos bucais dentro do compartimento da caneta. Estes fluidos podem ser expelidos na cavidade bucal durante o uso subsequente da caneta. Então, assim, fica um fluido recolhido dentro da caneta. Se a gente não fizer a higienização dela antes do atendimento do próximo paciente, aquele fluido que a gente atendeu com o paciente anterior pode vir a chegar no paciente, no próximo paciente. Ele vai, né, para o próximo paciente. Então, deve-se eliminar o biofilme e manter as linhas de água, das águas de tubulação e equipamentos livres de sujidades e desinfetados. Essa tubulação, gente, é a tubulação que passa pelo equipamento todo e chega na caneta de alta rotação, que chega na tríplice, na seringa tríplice, que chega na baixa rotação. Então, a primeira etapa que a gente vai fazer é tirar todo o equipamento
dentário tem um reservatório de água, e com esse reservatório de água que a gente atende o paciente. Então, esse reservatório de água, a gente tem que colocar sempre água filtrada. Tá? Então, você tira esse reservatório de água, igual está aqui na figura, esse é um reservatório. Vai tirar da sua conexão, após a conclusão dos atendimentos, vai lavar em água corrente com detergente líquido, escova para frascos, enxaguar e secar. Colocar no reservatório 100 ml do ácido peracéptico rosquial. Tá? E colocar de novo no equipamento. Vai deixar ele agir até o dia seguinte, antes do atendimento, para que ele possa agir, né? Então vai deixar ele ali. Na segunda etapa, no início do expediente, ao recarregar o frasco com a água da torneira potável, acionar as peças de mão, seringa tríplice e ácido peracéptico da tubulação, deixando preenchida com água potável. Então, gente, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai botar 100 ml, tá, de ácido peracéptico dentro do reservatório de água e a gente vai acionar um pouco com um pedal para que esse ácido peracético circule em toda a tubulação. Tá? E aí de manhã, chegou no consultório, você vai fazer o quê? Você vai recarregar o frasco com água, não é da torneira, tá, gente? A gente pede para ser água potável, água filtrada, acionar as peças, porque a água filtrada, o ideal que seja, porque o paciente pode engolir essa água durante o tratamento, durante o procedimento. Aí ele vai engolir a água da torneira? Não, a gente vai colocar água filtrada ali. Acionar as peças de mão e a seringa tríplice, esse vai eliminar todo o ácido peracético que está na tubulação. E aí você vai acionar as peças de alta ou baixa rotação até esgotar toda a solução. Tá? Você vai recarregar o frasco, mas antes você vai acionar até que aquele ácido peracético seja todo removido. Para ele fazer o quê? A desinfecção de toda a tubulação. Desinfecção do sistema de sucção, que é o sugador. Tá? Você vai limpar com um pano umedecido em solução de detergente líquido, vai aspirar 200 ml, você vai pegar esse sugadorzinho que está verdinho, você vai puxar ele e vai, com a solução de ácido peracético ou hipoclorito, você vai sugar para que toda a unidade passe essa solução, faça essa desinfecção, desinfectar o terminal com um pano umedecido de ácido peracéptico. Em volta, você vai passar um ácido peracéptico ali. Autoclavação das pontas, que você vai fazer a lavagem e essas canetas de alta e baixa rotação, elas podem ir para autoclave. Então você esteriliza. Não se esteriliza, como é que a gente faz? A gente não vai botar um instrumento sujo dentro de uma autoclave. Então é preciso, você vai desconectar, ele é rosqueável, a caneta é rosqueável no equipamento, você vai desrosquear, desconectar da mangueira, vai fazer a limpeza das peças sob água corrente com escova e detergente e seca bem. Secar e se caiu água dentro do encaixe, você vai secar com ar do próprio equipamento, tá? Só que o ideal é até que você evite que caia água ali. Você lava e evita que aonde rosqueia na mangueira, o ideal é que você evite que caia água ali, tá? Se caiu, você vai secar por dentro com ar comprimido. Para quê? Porque a matéria orgânica aderida não provoque mancha e remover aquilo tudo ali. Os sais de água de torneira provocam manchas e ferrugens e destrói os rolamentos. Por isso que a gente evita, tá? Você vai fazer a lavagem da caneta, mas evita onde rosqueia no equipamento. Ali você não lava, você lava no sentido da broca, tá? Você lava do sentido do rosqueamento para baixo, evita onde faz o encaixe. Então, a autoclavação das pontas, a lubrificação. É preciso lubrificar abundantemente para a proteção contra os efeitos da umidade. A lubrificação prévia da caneta de alta rotação vai deixar em posição, vai deixar uma broca na caneta, tá? E injetar o óleo. Por quê? Porque na hora que a gente injeta o óleo,
o rolamento ele gira. Então a gente coloca a broca para evitar esse girar, tá? Da turbina. Injetar o óleo por 2 a 3 segundos, mantendo o frasco lubrificante em posição vertical. Então, vocês vão fazer assim, ó, o lubrificante está aqui, a caneta está aqui, faz esse movimento, tá? E entra no líquido onde fica a turbina. E a autoclavação das pontas de esterilização. Você vai embrulhar também a caneta de alta com papel grau cirúrgico e esterilizar em autoclave. Depois que você tirar e for usar, você lubrifica de novo, tá? Você faz a lubrificação antes da esterilização e faz uma lubrificação pós a esterilização. E trocar o bico do lubrificador sempre, tá? Se vem 2 bicos, é bom trocar para evitar contágio, contaminação. Então, agora a gente vai falar sobre o plano de gerenciamento de resíduos em odontologia. Então, os resíduos gerados nos serviços odontológicos causam risco à saúde pública e ocupacional, equivalente aos resíduos de demais estabelecimentos de saúde. Tá? Então, por que isso? Porque eles são contaminados. Então, eles têm que ter um destino próprio. Então, o gerenciamento é tido como um processo capaz de minimizar ou até mesmo impedir efeitos adversos causados pelos resíduos de serviços de saúde, do ponto de vista sanitário, ambiental e ocupacional, sempre realizando racional e adequadamente. Nelas estão contidas questões vinculadas à saúde ocupacional e de usuários dos serviços odontológicos e ao saneamento ambiental. Então, quais as categorias da divisão do lixo hospitalar? O lixo hospitalar ele é dividido em categorias, tá? Tem o A, tem o B, tem o C, tem o D e tem o E. Então, eles são divididos assim. Então, nós vamos ver agora. Então, os resíduos podem ser classificados em biológicos ou infectantes, é o A. Resíduos químicos, a gente classifica ele como B. Aí tem as fotos, tá, gente? O A é o desenho, o símbolo do desinfetante, do resíduo infectante. O B, o símbolo do resíduo químico. O D, o comum. E o E, também, cada um com seu símbolo especificando, que é o pérfuro cortante. Por que a gente não tem o C? Porque são resíduos radioativos, tá? E na odontologia a gente não tem, no consultório dentário. Então, os resíduos biológicos ou infectantes são resíduos com presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco à infecção. Então, os resíduos biológicos devem ser manejados de diferentes formas de acordo com a sua composição. Então, resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes com classe de risco 4 em conformidade com a RDC da Anvisa, que é a Vigilância Sanitária, número 306, do dia 7 de dezembro de 2004. Ou a que vier substituí-la. Então, por micro-organismos com relevância epidemiológica, risco de disseminação ou causadores de doenças emergentes que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. Então, são resíduos que a gente fica onde? A gente em contato com o paciente. Tá? Então, são os resíduos que a gente chama de biológico. É tudo que a gente usa na boca do paciente que possa vir a contaminar ou causar uma epidemia que pode se transformar numa pandemia. Então, esses são considerados os resíduos biológicos. Então, o que a gente considera como resíduo infectante? É o algodão, a luva, a gaze, as pontas do sugador, borracha de isolamento absoluto, protetores físicos, dentes, tubetes anestésicos de plástico, porque o de vidro a gente coloca em outro lugar, máscaras descartáveis, cotonete, matriz de celulose. Então, tudo que a gente usa, tem outras coisas que a gente usa no paciente também, que aí ele é considerado em outro tipo de resíduo.
tá? Mas a maioria esses a gente coloca no resíduo infectante, que é esse ali, que está mostrando, resíduo infectante. Então, é esse símbolo que a gente chama de resíduo infectante. Então, o armazenamento, esses materiais todos que a gente considerou como resíduo infectante, o que a gente faz? A gente acondiciona eles, conforme o item ponto 2 da RDC de 306 de 04 de 2004, em sacos brancos leitosos que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 horas e identificados. Esses sacos de lixo, gente, eles têm um pontilhado. Então, quer dizer que o lixo tem que ficar até naquele pontilhado. Não pode ultrapassar, tá? Então, ele vem especificado isso. E é identificados por quê? Porque como a gente trabalha num consultório, geralmente o consultório tem vários, num prédio, esse prédio pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3 consultórios dentários, às vezes até tem mais. Então, a gente coloca geralmente o número da nossa sala, ou o número da sala, o nome do ASB, depende da norma que é proposta dentro do prédio, né, que a pessoa trabalha, que o cirurgião dentista trabalha. Então, resíduos químicos. Os seguintes resíduos contêm substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo das suas características, que é inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Resíduos químicos são produtos antimicrobianos, cistotáticos, antineoplásicos, imunossupressores, quando apresentarem prazo de validade vencido ou se tornarem impróprios para o consumo, que são os anestésicos e medicamentos vencidos. Então, eles passam a ser um resíduo químico. Influentes de processadores de imagem, que são os reveladores e fixadores, é o que a gente usa no raio-x, na película do raio-x, que a gente faz para processar a imagem. Saneantes e desinfetantes, resíduos de amálgama, que é o mercúrio, que é aquele material de restauração cinza que a gente usa no paciente. Radiografias odontológicas, mas não é a radiografia toda, é só a película de chumbo que tem dentro da radiografia. Então, a gente tem que tirar essa película e colocar como resíduo químico. Demais produtos considerados perigosos, conforme a classificação da NBR 10.004, da ABTN, tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos. Então, a película, gente, que eu estava falando com vocês, a película vem desse jeito, igual tá aqui na película. Então, gente, aqui, ó, os cuidados com raio-x, igual eu falei para vocês, a película de raio-x vem desse jeito, tá? Igual eu tô mostrando aqui nessa foto do lado esquerdo. Então, a gente tem que pensar a película de chumbo como resíduo químico num recipiente resistente com emblema de resíduo químico, que é aquela caveirinha, e descartar juntamente com o resíduo do grupo B. O chumbo é um metal pesado que contamina o solo, entre outras coisas. Então, na hora que você abre, essa aqui é a película que a gente vai colocar no paciente, tá? Ele vem envolvido num papel negro, e essa aqui é a película de chumbo. Para que essa película? Porque na hora que a gente for radiografar, não sair o raio-x dos dois lados da boca, ele impede a penetração, tá? E aqui é a película protetora, né, que vem coberto. Então, essa películazinha de chumbo é que a gente retira e coloca como resíduo químico. Então, como é que a gente faz o armazenamento do grupo B? Quando é fixador e o revelador, que são os dois líquidos que a gente usa para revelar a película radiográfica, quando a gente coloca no mesmo recipiente deles, tá? E coloca só esse emblema do grupo B, para depois, quando a gente for entregar para o moço que vem buscar aqui, né, no consultório, ele sabe o que é o resíduo de amálgama. A gente coloca no recipiente
inquebrável, com película de água. Então a gente coloca num potinho de vidro rosqueável, tá? Todos os resíduos químicos têm que ser em garrafinha rosqueável. Então a gente coloca num potinho, coloca a água ali e coloca os resquícios do amálgama, o resquício do mercúrio, tudo que sobrou do material de amálgama que a gente não usou no paciente, a gente coloca nesse resíduo, também com emblema, medicamentos e recipientes resistentes também, identificados com emblema de resíduo químico, tá? E sempre assim, gente. Não precisa rosquear fortemente o recipiente, tá? Tem que encher também até 3/4 do volume e tem que manter em ambiente fresco e ventilado. Agora, os resíduos comuns. O próprio nome diz, são todos que não apresentam risco biológico, nem químico, nem radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, tá? Então, a gente está falando em relação ao do consultório, mas é equiparado aos domiciliares. Para o gerenciamento desses resíduos, devem ser seguidas as orientações estabelecidas pelo órgão ambiental competente pelos serviços de limpeza urbana. Então, os resíduos comuns são o papel, é o copo plástico, a embalagem, papel grau cirúrgico, também considerado como comum, papel higiênico, resto de alimentos. Então, é lixo comum mesmo, que não tem nada, nenhum risco. Então, é considerado como resíduo comum. O armazenamento dele, ele é o D, tá, gente? Na classificação, ele é o D. Ele pode ser colocado no saco comum azul ou saco preto. Não precisa de emblema, tá? Porque é um lixo comum. E o resíduo pérfuro cortante é o E. São todos os objetos ou instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar ou perfurar, que são bisturis, agulhas, ampolas de vidro, brocas, limas, endodônticas, pontas diamantadas e outros. Devem ser acondicionadas em recipientes rígidos com tampa vedante, estanques resistentes à ruptura e à punctura, devem ser dispostos em local devidamente licenciado para a disposição do fim dos resíduos. Na ausência desse, seu manejo deve seguir orientações do órgão ambiental competente. Dependendo da concentração e do volume residual de contaminação por substâncias químicas e perigosas, esses resíduos devem ser submetidos ao mesmo tratamento dada a substância contaminante. Então, os resíduos pérfuro-cortantes, como já foi falado, agulha de sutura, brocas, limas, fios ortodônticos, espátulas de madeira, vidros, tubetes de anestésico de vidro, por isso que eu falei que tinha o de vidro, é colocado em um outro recipiente, tá? O de plástico é infectante no saco, leitoso, e esse a gente coloca no pérfuro cortante, porque ele pode cortar, matriz de aço, cunha de madeira, e o armazenamento é feito aonde? Nessa caixinha aqui, tá? Como é que a gente faz? É errado a gente jogar direto, porque seringa, né? É errado a gente jogar direto aqui. Por quê? Porque ela vai furar o saco branco. Então a gente coloca dentro desse, a gente chama de descarpaque. Quando ele já tiver todo preenchido, aí a gente coloca dentro de um saco infectante, tá? E se vocês observarem aqui, ficou meio... quase não dá para ver, mas aqui, ó, tem uma linhazinha pontilhada nessa caixinha. O lixo também tem à sua disposição, ele só pode ficar até aqui, não pode ultrapassar, tá? Então, até a linha pontilhada a gente pode colocar, não pode ultrapassar. Então, principais irregularidades, é isso que eu falei, ó, a caixa superlotada, capacidade acima do limite, isso é errado. E como é que vem essa caixa? Ela vem assim, ó,
toda desmontada. E ela mostra direitinho, detalhadamente, como é que você monta isso. É muito fácil montar a caixa, tá? Ela vem, primeiro você monta a amarelinha, depois você bota o plástico, aí vem os fundos, a cinta e a bandeja interna. Então essa bandeja interna vai vir lá para baixo, ela não fica em cima. Isso aqui vai tudo para baixo, isso aqui vai lá no fundo, aí vem a cinta que vai cobrir em volta da caixa e essa bandeja interna vai lá para o fundo. E aí quando chegar nessa linha pontilhada aqui, ó, você já tem que trocar a caixa. Então a classificação dos resíduos. Resíduos de serviço de saúde. Tá? Então o A, o infectante, o B, o químico, o C, radioativo, o resíduo comum e o resíduo pérfuro cortante. Então são essas classificações que a gente tem e que a gente usa dentro do consultório. Plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Então o que é um PGRSS? O que é isso? Né? Vocês já perguntaram para onde vai todo o lixo gerado nos consultórios? Clínica, ambulatório, hospital? Com certeza esse lixo não pode ir para o mesmo destino do lixo comum, tá? Devido a seu alto potencial contaminante. Por isso, o plano de gerenciamento de serviços de saúde, ele nada mais é que um conjunto de procedimentos de gestão que visam o quê? O correto gerenciamento desses resíduos produzidos em estabelecimentos de saúde. É ele que vai gerenciar para onde que vai esses resíduos e qual o destino deles. Tá? Então, dos resíduos gerados pelas atividades de cuidados à saúde, em torno de 80% é comparável ao lixo domiciliar. Então é muita coisa, gente. O restante é próximo de 20%. É considerado material perigoso por ser infeccioso, tóxico ou radioativo. Esses resíduos compreendem uma diversidade de materiais, sendo potencialmente infectantes, por exemplo, culturas de agentes infecciosos, resíduos contaminados com sangue e derivados, peças anatômicas do corpo humano, carcaça de animais e mesmo uma gaze contaminada por saliva. Então, esse plano de gerenciamento de resíduos de serviço social, serviço de saúde, o PGRSS, foi elaborado para quê? Para que possa manejar adequadamente todos os resíduos gerados no estabelecimento, atendendo o quê? A legislação em vigor, que é a Anvisa, tá? Que é o RDC de 306 de 2004, foi quando foi vinculado, e a CONANAMA, que contribuindo assim com a saúde pública e o meio ambiente. Contempla o quê? Os aspectos referentes à geração, a segregação, o acondicionamento, a coleta interna, o armazenamento, o transporte, o tratamento e a destinação final. Então a geração é feita onde? Dentro do consultório, dentro do hospital, dentro de uma clínica. É ali que a gente gera. E a segregação, o que é aqui? O que é o resíduo A, o que é o resíduo B, o que é o resíduo C, D, se não tem, desculpa, o que é resíduo D, o que é resíduo A. Então a gente vai acondicioná-los ali. Cada um acondicionamento. E aí vai fazer a coleta interna dentro do prédio. O prédio recolhe aquilo ali. E eles fazem o armazenamento deles, até vir o plano de gerenciamento, onde ele vai recolher, fazer o transporte, e vai fazer o tratamento e a destinação final disso aí. Bem como os aspectos relativos à proteção à saúde, à segurança ocupacional do pessoal envolvido nas etapas do gerenciamento. Então, as pessoas que transportam esses resíduos, eles também têm a segurança deles. Eles têm que usar o EPI de proteção para que eles não sejam contaminados. Então, o plano de gerenciamento de resíduos de saúde, de serviço de saúde, deverá conter os seguintes itens, tá? Quando o prédio tem esse plano, ele tem que fazer o quê? Uma identificação do gerador.
Então, o nome do consultório, se é uma consultório, se é uma clínica. Se é uma clínica, vai ter o nome fantasia dessa clínica. Se não tiver o nome do consultório, é o nome do cirurgião dentista. O endereço, o telefone, fax hoje em dia não tem, tá? Geralmente é o número do WhatsApp, endereço eletrônico, atividades desenvolvidas, horário de funcionamento, funciona tantos dias por semana, de tal hora a tal hora, dados dos responsáveis técnicos pelo estabelecimento, aí geralmente é o ASB, geralmente não, é o ASB que fica encarregado. Pelo nome, vai ser o nome, o RG, a profissão e o registro profissional, que é a carteirinha do CRO. O tratamento dos resíduos. Os resíduos de saúde, de serviço de saúde, o grupo A, que é os infectantes, são acondicionados em saco brancos, vão para o aterro sanitário, onde é feito o quê? Uma descontaminação em autoclave com o objetivo de redução da carga microbiana, e após esses procedimentos são lançados na área do aterro junto com os resíduos comuns. Tá? Eles são esterilizados e são jogados depois no resíduo comum. Os resíduos desses não são recicláveis, são encaminhados para o aterro sanitário, e os recicláveis doados para a coleta seletiva, que são os lixos comuns. O que dá para reciclar vai para a reciclagem, e o que não vai para o aterro sanitário. Tá? O passivo de resíduos de grupo B, que são os resíduos químicos, são encaminhados para tratamento de processo, se dá pela oxidação dos resíduos com a ajuda de oxigênio contido no ar, que é o revelador e fixador do raio-x. O tipo de tratamento é incineração. Então, o plano de gerenciamento que a gente falou, tá? A segregação do tratamento e o tratamento prévio, aí vai ser o acondicionamento, a gente faz a identificação, aí vai fazer a coleta interna dentro do prédio, o armazenamento temporário dentro desse prédio, que já é fora do consultório, tá? E fica na parte de armazenagem que o próprio prédio vai ter, armazenamento temporário, tratamento, vai fazer o armazenamento externo, a coleta externa e depois a disposição final. Então, fracionamento dos produtos, o que é isso? É o álcool 70, álcool iodado, água destilada, soro fisiológico, o ácido peracético. Você não quer usar na embalagem normal, na embalagem que ele veio, então você vai fracionar esse material. Então você coloca naquelas garrafinhas a motolia que se usa em hospital, e você substitui, igual a essa aqui, ó. Você tem um álcool original, álcool 70 na garrafa, e você fraciona para essas almotolia. Então é a subdivisão da embalagem de um saneante em partes individualizadas para viabilizar a sua utilização. A embalagem que o fabricante comercializa, o produto é chamado de embalagem original. O que vamos fracionar é a embalagem secundária. Então a gente vai transformar numa embalagem secundária. Então você vai realizar o que? O fracionamento em uma bancada desinfetada, higienizar os recipientes com água e sabão, tanto o original quanto a secundária, desinfetar os recipientes, etiquetar os recipientes e sempre manter os recipientes fechados. Então você vai etiquetar com o nome do produto, por exemplo, álcool 70, data do envasamento, que quando você fez o fracionamento, a data de validade duram só uma semana, 7 dias, e o responsável pelo aquele fracionamento, tá? A validade são 7 dias após o fracionamento, só. Então não adianta você querer botar muita coisa, bota a proporção que acha que você gasta no consultório, tá? Durante o tempo que você usa durante os 7 dias. Após o término da validação no produto, você vai fazer o quê? Vai recolher todos os recipientes, higienizar os recipientes com água e sabão, desinfetar os recipientes, vai etiquetar novamente e sempre manter os recipientes fechados. Porque não adianta também você usar e não botar a pontinha, né, que ele tem uma tampinha. Então usou, acabou de usar, tampa.
Não nunca deixar aberto. E aí vai fazendo isso de 7 em 7 dias. Imunização. Tá? Outra medida realizada na biossegurança, na odontologia, é a vacinação. Todo mundo que trabalha no consultório dentário, clínico, tem que ter vacina, tem que estar vacinado. E essa carteirinha, tanto a do cirurgião dentista, como a TSB, como a ASB, tem que estar xerocada e tem que deixar no consultório, porque se a vigilância sanitária passar e não tiver, ela vai notificar. Não que ela vai te multar, mas ela vai te notificar, porque isso é um documento e precisa ficar no consultório. Então todo mundo tem que ser imunizado e essa carteirinha tem que estar, não precisa ser original, tá, gente? Pode ser uma xerox, deixa no consultório. É menos um problema, tá? Então, em odontologia, a vacinação é porque ela é fundamental para a imunização dos profissionais do consultório odontológico, já que nós estamos sempre frequentes a diversos materiais biológicos e riscos de contaminação. Os profissionais da área de saúde, por serem mais expostos, possuem um risco mais elevado de aquisição de doenças infecciosas e devem estar devidamente imunizados. O profissional deve estar atento às características da região, da população a ser atendida, pois diferentes vacinas podem ser indicadas, porque tem região que tem malária, que uma região não tem. Tem febre amarela, que outra região não tem. Então, dependendo da região, você vai ter que tomar mais outros tipos de vacina por causa da presença daquela doença. As principais vacinas devem ser aplicadas e mantidas em dias por esses profissionais. E quais são elas? A hepatite B, tá? A gripe influenza, que esse ano foi até antecipado por causa da Covid, tá? Que é H1N1, é dose única, é anual. A tétano e a difteria, a varicela. Isso é muito importante até para quem trabalha com criança, faz odontopediatria, então tem que estar com ela em dia. A tríplice viral, que é rubéola, cachumba e sarampo, dose única. A BCG, a DTP, que é coqueluche, tétano e difteria, tá? E hepatite A. Então essas são as vacinas que a gente tem que estar em dia durante quem trabalha na área de saúde. A hepatite B, então a hepatite B em 3 doses via intramuscular com intervalo de 1 mês entre a primeira dose e a segunda e de 6 meses entre a segunda e a terceira dose. A gripe influenza é administrada em dose única, tá? Se é única, anualmente, via intramuscular. Altamente recomendada pelo profissional de odontologia, por quê? Por lidar direta e exclusivamente com vias respiratórias do paciente. A tétano e a difteria, em 3 doses, via intramuscular, sendo a segunda dose realizada de 4 a 8 semanas após a primeira e a terceira dose de 6 a 12 meses após a segunda. E o reforço deve ser feito em dose única a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos a gente tem que tomar de novo a tétano e a difteria. A varicela é administrada em 2 doses, em via subcutânea, com intervalo entre as doses de 4 a 8 semanas. Muito recomendada para profissionais da área de saúde susceptíveis à varicela, em especial profissionais que atendam bebê e crianças, como eu falei, para a gente seria a odontopediatria. A rubéola, sarampo e cachumba, a tríplice viral, dose única e via subcutânea, recomenda-se segunda dose para atingir melhores índices de proteção após um intervalo de 30 dias. Tuberculose, BCG. Apesar de não existirem estudos que comprovem a sua eficiência na fase adulta, alguns adultos ainda indicam a BCG para a prevenção da tuberculose em profissionais de saúde. A tríplice bacteriana para adultos, coqueluche, tétano e difteria, é administrada em dose única via intramuscular, com terceiro reforço, diante de surtos de coqueluche discriminados nos últimos anos,
Recomenda-se a vacinação, especialmente também para profissionais de área de saúde que lidam com recém-nascidos, crianças e pacientes imunodeprimidos. Tá? O que são imunodeprimidos ou imunodepressores? Tá? É quando a atividade do sistema imunológico está reduzido. A hepatite A, em 2 doses intramuscular, no intervalo de 0 a 6 meses, e deve ser considerada para o profissional de saúde que trabalha em comunidades carentes, sem saneamento básico e com pacientes institucionalizados, indicado na profilaxia após a exposição. Então, a norma regulamentadora sobre a biossegurança, a gente falou da norma 32 lá, e aqui continua também, que é importante salientar, de acordo com a portaria do Ministério de Trabalho, a norma regulamentadora 32, segurança e saúde no trabalho, em serviços de saúde, tem, além daqueles que eu falei, continua sendo o 32, que é sobre a vacinação dos trabalhadores. Então é norma, é obrigatório que todos se vacinem. Todo trabalhador do serviço de saúde deve ser fornecido gratuitamente programas de imunização ativa contra tétano, difteria e hepatite B nos estabelecimentos. Tá? Então tem que ter. Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos e trabalhadores estão ou poderão estar expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente. Então, geralmente, quando tem campanha, e começa primeiro os profissionais da área de saúde. Então, a gente sempre tem que estar atento a isso e sempre se vacinando. O empregador deve fazer controle da eficácia da vacinação, sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde e seus órgãos, e providenciar, se necessário, o seu reforço. Então, o cirurgião dentista, o chefe do hospital, então ele sempre tem que se for recomendado, tem que providenciar, tá? Para os seus empregados. A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde. O empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais que algumas causam, tá? Como os riscos que estarão expostos por falta ou recusa da vacinação. Quer dizer, tem gente que é contra a vacinação, mas a vacinação é muito importante, gente, porque previne que a gente venha a ter aquela doença. Você vê, agora a gente está passando pela Covid-19, não tem vacina, olha quantas milhares de pessoas já morreram. E se a gente tivesse já com a vacina, talvez não tivesse acontecido nem a metade do que a gente está passando agora. Então a vacina é importante. A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador, previsto no NR07, então tem que ter a carteirinha de vacinação. Se perdeu a carteirinha, gente, não tem jeito, vai ter que vacinar de novo, tá? Fazer toda a vacinação de novo. Porque isso é importante e é norma, e a gente tem que ter no consultório, a carteirinha tem que ficar no consultório. Deve ser fornecido ao trabalhador comprovante das vacinas recebidas. Essa norma refere-se a todo trabalhador na área de saúde. Caso no mesmo se negue a tomar as vacinas, ele deve fazer uma declaração de próprio punho, explicando os motivos. Aí a responsabilidade não passa a ser dele, tá? Essa declaração deve ficar com o empregador e serve como documentação legal. Então, sai completamente da responsabilidade do empregador e passa a ser do empregado, porque ele se recusa, mas ele tem que fazer uma declaração de próprio punho. Ele tem que escrever essa declaração. Eu não quero vacinar por esse e esse motivo. Então, tudo isso tem que estar bem escrito e na documentação do empregado. Então, qual é a conclusão disso? Propor um padrão de protocolos seguros e rápidos dos procedimentos que garantem contatos manuais, representando uma sequência eficaz de limpeza, desinfecção em áreas e artigos, bem como a esterilização do instrumental, a manipulação de resíduos, além de rotinas eficazes de preocupações universais, com a implantação de barreiras de proteção individual, que é o EPI, assegurando a isenção de riscos nos atendimentos das diversas áreas profinalizantes, orientar, educar e conscientizar os funcionários de saúde
reduzir o risco de contaminação cruzada no ambiente, educar quanto às técnicas adequadas de controle de infecção, proteger a saúde dos pacientes e equipe e minimizar os riscos ocupacionais. Então essa é a conclusão da biossegurança. E agora a gente vai entrar, eu vou falar um pouco para vocês sobre o impacto do coronavírus na odontologia. Tá? O que provocou, né? Surgiu algum problema, ficou mais difícil? Foi o que eu falei no início para vocês. Não mudou muito, porque a gente que trabalha constantemente com pacientes, e às vezes esses pacientes são assintomáticos, e o risco da infecção cruzada, então a gente sempre fez uma muito boa biossegurança dentro do consultório odontológico, justamente para que a gente não tenha esse risco, né, de transmissão de doenças entre paciente e paciente, entre paciente e profissional, entre profissional e paciente. Então, assim, vou ler para vocês, a gente vai ver, depois eu quero que vocês comentem, para vocês verem se vocês acham que, depois de ter visto a aula de biossegurança, se realmente você acha que teve alguma mudança com a entrada do coronavírus. Então, o coronavírus mudou o cotidiano de muitas pessoas ao redor do mundo e fez com que grandes eventos tivessem que alterar ou cancelar 2 datas de realização. Confira um pouco o impacto da Covid na odontologia. Uma série de ações estão sendo tomadas em todo o mundo para frear a proliferação do coronavírus. Além dos cuidados devem ser tomados nas clínicas odontológicas de maneira geral, uma série de eventos como cursos e congressos estão sendo adiados por causa da aglomeração, quer dizer, a gente não está tendo mais aula, nem especialização, nem congresso, nem nada, a fim de resguardar a saúde dos cirurgiões dentistas. Então foi elaborado um protocolo a partir de experiências profissionais em Wuhan, na China, cidade onde foi registrada a origem do novo vírus. Confira as recomendações explícitas pelo artigo. Durante a quarentena da Covid-19, o coronavírus, clínicas odontológicas estão recomendadas a fazer uma pré-checagem e triagem de pacientes com medição, caso houver. Então, tem que ter, agora eles estão pedindo que a gente tenha um termômetro, tá? De altas temperaturas e tire, né, de todos os colaboradores e pacientes com uma rotina de procedimento. Então, é um termômetro infravermelho que a gente coloca na testa do paciente, não tem contato. E aí é uma rotina que a gente vai ter que ter agora, tanto em todos os pacientes e em todos os profissionais que trabalham naquele consultório. Um enxágue bucal antimicrobiano pré-operatório para reduzir os números de micróbios na cavidade oral. Isso a gente já fazia antes, né? A gente só trocou o colutório que a gente está usando. Barreiras de borracha e ejetor de saliva com alto volume, quer dizer, a gente já usava a borracha, né? E agora a gente vai ter que continuar usando. A única coisa que eles estão pedindo é que o ejetor de saliva, onde puxa a saliva, seja de um volume maior para minimizar o aerosol ou os respingos em procedimentos odontológicos. Então, se o paciente tiver com a Covid, a pandemia da Covid-19, principais recomendações ao atendimento de pacientes com suspeita de Covid. Primeiro você vai fazer a triagem, a conduta para o atendimento odontológico e a urgência. A gente só vai atender o paciente se ele estiver com urgência. Então, vivemos um momento crítico da pandemia da Covid-19. A pandemia é dinâmica e as informações e recomendações desse informe podem ser atualizadas em poucos dias à medida que a epidemia aumente e novos conhecimentos científicos sejam publicados. Então, está sempre em mudança, a gente está sempre de olho para ver se mudou alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a triagem do paciente. A gente tenta, se não for, a gente tenta primeiro por telefone, tá? Apresenta sintomas gripais, o paciente te liga,
mas você está sentindo alguma coisa, teve contato com alguma pessoa que apresentava, a gente tem que sempre fazer. E se for presencial, a gente vai aferir a temperatura do paciente e do acompanhante. Deve-se monitorar a temperatura também de toda a equipe que trabalha no consultório. A febre será definida para pacientes que apresentarem temperatura acima de 37,8 graus. Tá? Paciente com suspeita de Covid deve ser orientado a fazer o isolamento domiciliar imediatamente. Quer dizer, se ele tiver com febre, tiver com alguns outros sintomas, a gente manda imediatamente para procurar o serviço de saúde e somente em caso de agravamento dos sintomas, tá? Se ele tiver só com febre, não tiver agravamento, respiração normal, a gente manda só ele ficar em isolamento domiciliar. Se isso for agravar, ele vai ter que procurar um serviço de saúde. E evitar a aglomeração de pacientes e acompanhantes na sala de espera, tá? Então, não pode. Então, o que a gente está fazendo agora? Um intervalo entre um paciente e o outro. Se a gente atendia paciente de meia hora, ficava na sala de espera, agora a gente passa de uma em uma para dar tempo também de higienizar melhor. Não é que seja melhor, mas fazer uma biossegurança mais tranquila, né, para que a gente possa atender o próximo paciente. E se tiver 2 pacientes, pedir uma distância de 1 metro entre eles. Tá? Então, a conduta para o tratamento odontológico Covid-19. Paciente com suspeita e tratamento eletivo. Se for uma coisa que não seja uma urgência, gente, caiu o provisório dele, não é uma urgência. Tá? Ele pode esperar. Então, ele espera, pede para fazer o isolamento domiciliar, procurar e só depois que ele melhorar, a gente resolve o problema dele. Pacientes sem suspeita para Covid em tratamento de urgência e emergência, o tratamento odontológico deve ser realizado com precaução e padrão adicionais para toda a equipe. Se for necessário suturas, né, se for fazer uma extração, não for fazer uma sutura, realize com material absorvível, porque aí ele é absorvido, ele não precisa voltar ao consultório só para remover o ponto. Fazer uma desinfecção da cadeira odontológica e periféricos, tá, ao fim de cada atendimento no consultório. É uma coisa que já é rotina nossa, quer dizer, não vai sair, não é nada diferente do que a gente faz. Os descartes de EPI e materiais infectantes no lixo apropriado, cada qual no seu lixo. Lavagem das mãos. Realizar suporte necessário após o atendimento de urgência e emergência. Emergência via telefone, de forma a evitar o contato com o paciente. Paciente com suspeita de Covid deve ser colocado imediatamente em isolamento domiciliar e o cirurgião ciente deve orientá-lo a procurar um serviço de saúde somente em caso de agravamento dos sintomas. Tá? E a definição de urgências. O paciente que a gente vai atender, né? A definição de urgências odontológicas segundo a American Dental Association de 2020, as emergências odontológicas, de acordo com a American Dental Association, são potencialmente fatais e requerem tratamento imediato para interromper um sangramento contínuo de tecidos ou avaliar dores ou infecções graves. As condições incluem sangramento descontrolado, uma celulite ou um abscesso que dá uma infecção bacteriana difusa dos tecidos moles, com edema intrabucal ou extrabucal, que comprometa potencialmente as vias aéreas do paciente, ou um trauma envolvendo ossos faciais que potencialmente comprometa as vias aéreas do paciente. Então, é isso que é considerado urgência para a gente na odontologia. E como é que a gente vai fazer isso? A imunização do profissional. Os profissionais da área de saúde, por serem mais expostos, possuem um risco elevado de contrair doenças infecciosas, por isso devem estar imunizados. O Ministério, por isso eles anteciparam, como eu falei para vocês, a campanha da influenza, como estratégia para diminuir a quantidade de gripe neste inverno. A vacina não apresenta eficácia para a Covid, tá? Porém, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem a influenza na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid-19. Higienização das mãos. Realizar a higienização preferencialmente com lavagem rigorosa com água e sabão, ou fricção de álcool 70 se não tiver sujidade visível.
lavar as mãos antes e depois das retiradas de luva e secar as mãos com papel toalha. A gente já faz isso, né? Lógico. A gente tem que ter um cuidado, e agora o cuidado é maior. Uso de equipamentos de proteção individual, tá? Proteger as membranas mucosas dos olhos, nariz, boca durante os procedimentos. O equipamento a ser utilizado deve ser selecionado de acordo com o tipo de atendimento. Compreender as luvas, óculos ou proteção facial, com máscaras e também as viseiras. Então as luvas, tá, gente? Continua sendo as luvas de procedimentos não cirúrgicos. A gente lava a mão, coloca a luva. Acabou de atender o paciente, a gente lava a mão com a luva antes de tirar a luva, tá? Então, devem ser utilizados conforme os contatos com a mão do profissional com as pessoas forem suspeitas de estarem contagiadas ou confirmadas, principalmente se houver riscos de contato com sangue, fluidos corporais, secreção, mucosa íntegra, bem como os artigos ou equipamentos contaminados. Lembramos que o uso de luva não substitui a higiene das mãos, então não adianta você estar com a mão suja e colocar a luva, tá? Ou lavar muito bem a mão e não usar a luva, foi o que foi falado anteriormente, não adianta. Tem que ser as duas, tá? Higienização e luva. E como eu falei antes para vocês, tem pacientes que são assintomáticos, eles não têm nada, mas eles estão com Covid, então a gente tem que tomar cuidado. O uso de máscara cirúrgica, hoje eles estão pedindo para a gente não usar a máscara tripla, e sim a N95 por causa da Covid. Só que essa N95, ela não é muito barata, então, e ela só tem uma durabilidade de 4 horas. O que a gente está fazendo? A gente está usando a máscara tripla. Entre um paciente e outro a gente vai trocando, e aí a N95 dura pelo menos o dia inteiro de atendimento. Tá? Então a máscara cirúrgica não deve ser de tecido, tá? A gente tem que usar a descartável, tem que possuir no mínimo uma camada interna e uma camada externa, obrigatoriamente um elemento filtrante com eficácia de filtragem de partículas. O seu uso é restrito por um período de até 4 horas e deve ser trocada porque sua capacidade de filtragem bacteriológica diminui com o tempo. Reafirmando, não se usa máscaras de tecido, não são recomendados para nós profissionais da área de saúde. Em procedimentos nos quais são gerados aerosóis, as máscaras de escolha oferecem melhor proteção é a N95 ou a PFF2, ou respiradores reutilizáveis que deverão ser limpos e desinfectados a cada paciente, de acordo com as recomendações do fabricante. As máscaras deverão ser trocadas a cada paciente ou mais uma vez no atendimento quando visivelmente molhadas. O descarte da máscara N95 deve ser feito de acordo com as normas do Serviço de Saúde, em consonância com o Serviço de Controle de Infecção. Ela é colocada como lixo, como o infectante, que é o ar, tá? Então ela é colocada naquele saco leitoso. O uso de capote ou avental com mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior, tá? Então na frente ela é toda fechada, não é igual o jaleco que tem botão, ela é toda fechada e a gente abre, ela é fechada por trás, ela tem duas. Ela não chega a ser botão, tem 2 tiras, uma em cima e uma na cintura, e a gente amarra ali. Não alergênico, resistente, proporcionar barreiras antimicrobiana efetiva, tá? Com teste de eficiência e filtração bacteriológica, deve ser usado fechado durante todos os procedimentos. Tá? A gente está usando o TNT, de gramatura 40. Protetor ocular ou protetor oficial, a gente está usando os dois, tá? O protetor facial e o ocular, para cobrir a frente e a lateral, justamente para isso, né? Para proteger as laterais do rosto e ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência. Então eu tenho o meu, minha SB tem a dela. Tá? E após o uso, vai fazer o quê? Deve ser limpo e desinfetado com álcool 70 entre um paciente, um desinfetante padronizado, tá? Entre um paciente e outro. O uso de gorro descartável e calçados devem ser bem fechados, com solado antiderrapante, e a gente está usando o Propé. Então assim, gente, não tem muita mudança
do que a gente já fazia antes. Tá? Essa aqui é a máscara M95, que eles estão recomendando que a gente usa, que tem filtrante. Os procedimentos para diminuir o risco de transmissão aérea. Usar o dique de borracha, sempre que o procedimento permitir, quer dizer, o dique de borracha ele vai isolar, vai ficar só o dente que a gente vai mexer, isso permite que não tenha contato com saliva do paciente. Tá? Quando o isolamento não for possível, dá uma preferência a instrumentos manuais, eles estão pedindo para a gente não usar muito a caneta de alta por causa do aerosol, tá? Para remoção de cáries ou extratores de cálculo, ao invés de aparelhos ultrassônicos para minimizar a geração de aerosóis. Tá? Então, evitar até o ultrassom para remoção de tártaro, está pedindo que a gente faça a maioria das coisas manuais. Usar sugador de alta potência. Tá? O trabalho a 4 mãos deve ser estimulado para o controle de disseminação. Evitar o uso de seringa tríplice na forma de spray. Não sei se vocês lembram de eu ter falado isso na forma de spray. É quando aperta os 2 botõezinhos. Tem um que só sai água e tem um que sai o ar. Quando aperta os 2, sai spray de ar e água, então eles estão pedindo para não usar, acionando os 2 botões ao mesmo tempo, regular a saída de água da refrigeração, para não sair muita quantidade de água, higienizar previamente a boca do paciente por meio de escovação ou bochecho antisséptico. Eles estão pedindo, a gente está usando agora é o peróxido de hidrogênio a 1% antes de cada atendimento, porque o COVID é vulnerável à oxidação e ambos são recomendados para reduzir a carga viral salivar, que é diminuir um pouco a saliva do paciente. A clorexidina que a gente usa, né, não é eficaz contra a Covid-19, o coronavírus. E manter o ambiente ventilado. Então, quem usa ar-condicionado, eles estão pedindo para não usar, deixar janelas bem abertas para o ar poder circular. Limpeza e desinfecção das superfícies, manipular cuidadosamente o material pérfuro cortante, para evitar que perfure a sua mão, principalmente se a gente usou no paciente. Realizar o descarte adequado dos resíduos conforme o procedimento operacional padrão, POP. Realizar a remoção de sujidades com água e detergente neutro, desinfecção de superfícies e objetos rigorosamente no consultório, maçanetas, cadeiras, banheiro. Quer dizer, então a gente tem que estar agora como cuidado a mais, que a gente tem que ter agora com as maçanetas de banheiro, a porta de entrada do consultório, tem que estar sempre passando álcool 70 ali. Para realizá-la, sugere hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio ou álcool 70 ou um desinfetante padronizado pelo serviço de saúde para essa finalidade. Durante os procedimentos, com luva. Isso é uma coisa que a gente já faz, tá? Não atender telefone, nem abre, nem fecha portas usando a maçaneta. Não toque com as mãos os locais possíveis de contaminação. Tudo que for utilizado no atendimento deverá ser limpo e desinfetado ou esterilizado para o atendimento de outro paciente. As peças de mão deverão ser autoclavadas para cada paciente e deverão ter válvulas de antirreflexo. Os serviços de saúde devem fornecer captação para todos os profissionais de saúde, próprios ou terceirizados, e quando as medidas de precaução, o uso correto de EPI, que é a paramentação e a desparamentação. Então, eles estão ensinando como você se vestir e como você tirar a paramentação toda para não ter o contato. Então, gente, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, que já não são os cuidados a mais, mas que eu acho que não sai muito do padrão do que a gente já faz no consultório. E o tratamento dos resíduos, de acordo com a nota técnica da Anvisa, os resíduos devem ser acondicionados em saco branco leitoso, devem ser substituídos quando atingem 2/3 de capacidade, tem o pontilhado, ou pelo menos uma vez a cada 48 horas, e identificados pelo símbolo da substância infectante, com rótulos de fundo branco e desenho em contornos pretos, é o que a gente já usa no consultório. Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à ruptura ou vazamento e tombamento, com tampa apropriada, quer dizer,
aonde a gente coloca esse lixo, né, então a gente coloca a lixeira, né, onde a gente coloca o lixo, tem que ser resistente a isso tudo, não pode rasgar, tombamento, a tampa provida de sistema de abertura, então eles pedem aquela lixeira que a gente usa com o pé, não tem pedal, para evitar contato com a mão, tá? E cantos arredondados. Todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo Covid devem ser enquadrados na categoria A1, conforme a resolução da RDC da Anvisa, número 222, de 28 de março de 2018. Então, gente, o que eu quero concluir com vocês? Que a biossegurança em odontologia ela é essencial para reduzir a contaminação por micro-organismos em qualquer consultório ou clínica. Tá? É responsável por quê? Para promover a segurança da saúde de todas as pessoas envolvidas no ambiente, sejam profissionais ou os pacientes. Então, a gente tem que seguir todos os procedimentos e regras corretamente, tá? Assim a gente previne doenças, reduz o risco ocupacional e de infecção cruzada e ainda diminuir os riscos de penalização legal e criminal, que, como eu falei para vocês, a gente ainda corre risco disso, né, de ter uma penalização legal e judicial perante a justiça. Daí a importância do responsável técnico pelo local, que é o ASB, de ter conhecimento profundo sobre o assunto. Então tem que saber de tudo muito detalhadamente, que a segurança é tudo dentro de um consultório. Então a gente termina por hoje. Obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula. Biossegurança, como eu falei no início, uma matéria, né? É um tema muito complexo, tem muitas coisas, então por isso que foi dividido em duas partes. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês comentem, vocês deixem seus comentários, que assim que eu puder eu vou respondendo um a um. E mais uma vez, meu obrigada. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe, comentem, ative as nossas notificações, sigam as nossas redes sociais. E meu até breve.